Então vamos começar mais um podcast, na verdade, nosso primeiro podcast. Não, esse é o nosso primeiro podcast. Já gravamos outros vídeos, mas podcast, esse é o primeiro. Esse é o primeiro podcast. Versão beta. Versão beta. Eu sou Débora Gaiotto, uma polinizadora de ideias. Eu sou Denis Lima, biólogo, jardineiro, botânico, gosto de plantas. Conheci a Débora num curso que ela deu lá no Hebraica sobre flores de comer. Durante o curso, ela acabou tirando um monte de medo meu sobre determinadas flores, como combiná-las, como saboreá-las. Foi aí que realmente começou a parceria aí. E graças a você eu descobri que os ipês são comestíveis. A Débora, durante o treinamento dela, ela levou um monte de plantas de comer, na verdade de flores de comer, e fez combinações. Inclusive, uma combinação que eu nunca esqueci foi da capuchinha com pipoca. Sensacional. Com pipoca, e fica bom, hein? Nesse universo todo dos ipês, quando a gente começa a estudar sobre os ipês, a gente vê, né, Demis, muitos ipês pela cidade. E, por exemplo, existem diversos tamanhos, cores, formatos, inclusive. E quando nós falamos de ipê, os ipês, a gente remete o nosso visual para o paisagismo da cidade. Mas é muito louco a gente pensar que, na verdade, essas árvores de ipê que a gente tem na cidade, elas foram coletadas da mata nativa e o homem trouxe esses ipês para perto de nós. Então, assim, isso é uma coisa muito louca que as pessoas não param para pensar, que mesmo as plantas que você tem no seu jardim, alguém teve o trabalho de ir até a mata, colher uma muda, replicar aquela muda, reproduzir aquela muda e distribuir para as pessoas terem um paisagismo. E quando a gente trabalha com paisagismo nativo, é muito mais especial. É uma coisa muito rica imaginar que essa dispersão ela aconteceu muito antes do ser humano, acontecia pelo vento, o vento levava as sementes. Em algum momento, a cidade cresceu para onde era a área florestal, e a área florestal, por algum motivo estético, agradável, eles deixaram alguns desses ipês, e hoje tem um movimento contrário, de trazer o ipê, os ipês, os vários ipês de volta para a cidade. E você sabe uma dúvida que eu tenho? Que, na verdade, eu tenho, e as pessoas com certeza também têm. Por exemplo, tem uma casa aqui perto de onde eu moro que tem um ipê que quando floresce é a coisa mais linda do mundo, mas é uma árvore gigantesca, eu não sei nem quantos metros tem aquela árvore, acho que é do tamanho de um prédio, de, sei lá, de 3, 4 andares. E ao mesmo tempo a gente vê ipês pequenos, a gente vê pés de ipês menores e menos estrondosos, assim que a gente pode falar. Me explica isso, são espécies de ipês diferentes ou são ipês com diferenças de idade? São espécies de ipês diferentes. Existem ipês com diferentes flores, diferentes cores das flores, e existem espécies realmente diferentes. O gênero, por exemplo, o Androanthus, ele é um gênero bastante expressivo, não é só brasileiro, então nós temos aí uma variedade de espécies grande. Essas espécies dão flores em épocas diferentes, isso que é um relógio biológico do ipê, isso é muito bonito de estudar, e dentro das mesmas cores existem espécies diferentes, mesmo gênero botânico, mas espécies diferentes, o que torna isso tudo muito mais bonito de parar para contemplar. O ipê realmente, quando você começa a virar esse olhar para o ipê, você vê que existem ipês muito diferentes. Uns têm as flores um pouquinho maiores, outras flores são um pouquinho menores. Outra coisa que eu vejo
que o IP tem um momento certo da florada dele. No geral, ele começa a florescer entre junho e vai até novembro, né? Assim, se a gente fosse pensar corretamente, sem essa diversidade climática nossa, as floradas primeiro são do IP rosa, depois vem o roxo, ou ao contrário? Então, baseado nas observações que eu fiz aqui na cidade que eu moro, eu não posso extrapolar para o Brasil, porque são diferentes climas, mas vamos ficar aqui com o Sudeste, que isso é mais ou menos certo, tá? O roxo vai vir primeiro, outono, depois você tem um período aí de floração do IP amarelo e do IP branco e amarelo, às vezes pode ser o amarelo e depois o branco, e depois vem o rosa. Isso pode variar de uma região para outra, e de alguma mudança no clima pode também alterar a floração. Porque a gente vê que, por exemplo, o IP amarelo ele floresceu, aí de repente dá um tempinho, aquela mesma árvorezinha do IP está florescendo de novo, você fala, opa, tem alguma coisa errada aí. Isso mesmo, o que pode acontecer também? Por uma pequena mudança no período de seca, e aí vem um período de chuva, ou um dia de chuva, isso pode causar, eu vou falar confusão, mas eu estou humanizando a planta, tá? Mas é para a gente se entender. E aí, como licença poética, como prosa, dá para falar assim, ele tem aí um hábito de dar flor após a seca, ou ele prevê, de novo humanizando, o período de chuva está vindo, então ele percebe, aí entra realmente células receptoras, uma própria, vamos dizer, a percepção de mudança mínima de umidade no ar, e aí ele já dá a flor percebendo que, de novo humanizando, que esta florada vai garantir a perpetuação da espécie com as chuvas que virão. Então é como se fosse um relógio biológico, tá bom? Tomo muito cuidado porque eu não gosto de humanizar as plantas. Plantas, outro reino. Nós somos um reino animal, né? Alguns falam hominal, né? Mas é o reino animal. Nós temos percepções nossas. E as plantas têm para poder sobreviver. Então, isso que você está falando é muito legal, porque a gente pode falar, por exemplo, sobre as lavandas, que é a lavanda angustifolia, que é a verdadeira lavanda, que é a lavanda mais famosa, que é a lavanda que tem aquele aroma mais doce, menos canforado. Ela também não floresce aqui no Brasil, ela floresce em altitudes a partir de 900 metros. Quando você vai para a França, é natural você encontrar essa lavanda, inclusive no meio do mato. Então é muito legal citar isso, que as plantas também têm a sua questão, seu jeitinho de nascer, de crescer. Então, muitas vezes, quando você tira a planta do seu bioma, do seu habitat natural, ela realmente vai estranhar. Assim, mesmo que, por exemplo, mesmo que uma planta que seja nativa de outro continente, de outro país, floresça em outro lugar, o aroma dela também vai ser diferente. Tem a questão do terroir. Então, eu quero muito que você perceba que existe um gasto fisiológico, de energia mesmo, metabólica, para produzir flor. Então, a planta não gosta mesmo de produzir flor à toa. Vai produzir flor visando a reprodução. E isso leva um tempo, isso demora. Não é de um dia para o outro, é uma produção, é uma preparação. Mas também, você está falando que demora para dar flor, mas às vezes eu já vi IP novinho dando uma meia dúzia de flor, acontece também. Então a sua colocação é excelente. Muitas vezes, no caso do IP amarelo, isso é muito claro. O IP amarelo, ele, de cerrado, ele é, digamos, mais profícuo, ele reproduz mais mesmo. Então, às vezes, acontece isso, até em vaso, você cria um IP em vaso, ele dá flor. Na época certa, se o seu IP deu flor, vai na rua que os amarelos do cerrado estão dando flor também. A Mata Atlântica é um pouco diferente, demora mais. Então existe realmente esse ciclo. E uma outra coisa, se eu machuco a raiz do IP, eu tenho um IP lá, ele tem raiz, eu dou uma machucadinha, já nasce um broto. Esse broto, se o IP já for sexualmente maduro, já dá flor. Ele nasce o brotinho e ele está dando florzinha baixinho. Já vi também com outras cores isso acontecer.
mas é porque eles estão numa situação de quase um bonsai. Então ele dá flor, ele está baixinho da flor. O cerrado é muito complicado para sobreviver. Então ele foi selecionado a duras penas. Não, e ele é tão danado que ele tem vários nomes, né? Chamam ele de IP amarelo, IP ouro, IP mandioca, IP pardo, IP da serra, IP zero, IP do cerrado, IP dourado, é um IP daqui, IP de lá, e as pessoas confundem porque é o IP. Você sabe que esses dias eu recebi um direct lá no Instagram de uma seguidora chamando aquela plantinha que eu te mandei a foto de IP do cerrado, que é o IP mexicano, que é uma planta que a gente vê com muita frequência em beira de estrada. E realmente, quando você vê de longe, você fala, nossa, é um IP. Mas na hora que você chega perto, você olha e fala assim, nossa, mas tá estranho, isso não parece ser um IP. E aí você vê que não é, porque parece... Não, é. A flor, ela é bem maior, ela é de um amarelo, inclusive, diferente. E aí a gente discutindo, será que é comestível? Será que não é? Isso, o IP mexicano, tá? IP mexicano, ele não é nem do gênero Tabebuia e nem do gênero Androanthus, ele é um Tecoma stan. Foi introduzido no Brasil final do século XIX, 1870, por aí, como paisagismo, né? Paisagisticamente falando. É engraçado, né? Introduzir uma planta estrangeira com a flora riquíssima que nós temos aqui. Então não é o IP, esse não é o IP do cerrado, que ele é erroneamente chamado. E me tira uma dúvida, esse IP grande que eu vejo nessa casa aqui do lado da minha casa, que IP será que deve ser? Porque é uma árvore. Então, se for o amarelo, ele pode ser o IP, o Androanthus, da Mata Atlântica. Ele é frondoso mesmo. E diferente do IP do cerrado, que é menorzinho. E outra coisa que eu já vi, é muito louco, porque eu reparo todos os IPs da cidade. Eu já vi IP com o branco. Você já viu isso? O branco, ele é o IP branco, ele é o Rosel alba. Ele tem uma cara mesmo de IP amarelo, mas ele é um IP frondoso, muito bonito. Então, em cima disso, é importante dizer que dentro aí da família Bignoniacea, da qual o jacarandá também faz parte, hein? O jacarandá também é uma Bignoniacea. Os IPs, essa diferenciação em família, ela é importante botanicamente por questões morfológicas, por questões do DNA, pela aproximação. Muita coisa mudou e vai mudar mais. Mas os IPs, madeira dura, Androanthus. Madeira mole, fica a Tabebuia. Agora, o jacarandá, mesma família botânica, Bignoniacea. Inclusive, você sabe que antes de eu conhecer os jacarandás, conhecer sobre plantas assim mais profundamente, eu achava que o jacarandá era um IP. Na região sul, eles têm o hábito de fazer paisagismo na cidade com jacarandá e IP roxo. É a coisa mais linda do mundo. É lindo demais. Mas você sabe que é isso mesmo. E chama atenção de um jeito. Eu fui pro sul no final do ano passado. Aí eu saí pra rua e eu comecei a ver aquelas calçadas todas roxas, que eu falei assim, gente, fica no hotel que eu preciso passear a pé por essas calçadas, porque eu fiquei tão encantada. Eu falei, nossa, parece que eu nunca vi flor na vida. Mas parecia que eu estava em outro mundo e eu curtia aquilo, daquelas flores no chão e aquela coisa ali, nossa, a coisa mais linda. E tava chovendo, parecia que eu estava em outro país. Aí eu fui encontrar com uma pessoa, com uma amiga que mora na cidade, em Porto Alegre eu tava. E eu falei assim, nossa, eu tô encantada com o paisagismo da cidade. Quantas flores roxas, quantos jacarandás no chão. Sabe o que ela me respondeu? Jura? Nossa, mas eu nem reparei. Eu falei, como assim você não repara? Você tá brincando que você não repara? Duas opções. Ou ela é muito distraída, fica no celular, ou ela acostumou tanto com aquilo que pra ela não é novidade. Porque às vezes acontece isso com a gente também. Né? É tão normal que você nem dá valor para aquilo.
Então, não é que você é anormal, ou ela achou normal. Se ela cresceu no meio da beleza, né, o pessoal do Sul tem essa questão de ter flores na varanda. Se você acorda com isso todo dia, isso faz parte da sua paisagem. Agora, a equipe de botânicos, de arquitetos, de engenheiros agrônomos, florestais, só da engenharia civil, que preparou a calçada, que preparou o projeto e convenceu o prefeito ou a prefeita na época que isso era bom, que isso ficaria bonito, pensou a longo prazo. Não pensou só para aquela eleição, né? Então é genial alguém que pensa para além da sua gestão pública. Isso é uma forma de perpetuar boas políticas na arborização, políticas públicas de primeira. Parabéns para quem colaborou lá em Porto Alegre. Eu tenho parentes em Porto Alegre e eles sempre falam com muito orgulho de lá. E você um dia me comentou que o ipê amarelo ele é proibido ser plantado em estrada, porque tira a atenção das pessoas na hora da florada. Você sabe que isso aí foi uma prosa que eu ouvi uma vez, de uma concessionária, num congresso de arborização. Olha, eu vou ser sincero, se isso fosse verdade, né? Se essa falta de atenção fosse causar acidentes, o projeto Pomar em São Paulo seria um exemplo de muitos acidentes. Ninguém bate o carro lá porque viu algo bonito, mas é bonito para quem está de passageiro. Temos que rever esses conceitos. Eu realmente te falei isso, foi num congresso aí da Sociedade Brasileira de Arborização, e aí, claro, eu fui prosear, né? Eu quero saber por que não planta. Aí eles deram várias desculpas. Uma coisa legal para falar é que a gente pode comer as flores de todos os ipês. Outra coisa que eu queria falar, índios tinham o hábito de usar as madeiras dos ipês, né, para fazer arco e para caçar e para defesa. E outra coisa é que as madeiras dos ipês, eles são usados para fazer móveis, instrumentos musicais, portas, janelas. Eu não sabia disso, achei isso o máximo. E tem inclusive um estudo que é feito com a madeira do ipê roxo, que ele pode ser benéfico contra células cancerígenas. Você já ouviu falar desse estudo? Achei o máximo, mas eles não falam muito sobre isso. Essa história do ipê roxo, pau d'arco, o pessoal acabou quase matando a árvore na cidade. Nós tivemos muito problema por conta... A pesquisa mostrava algo nesse sentido. As pessoas começaram a arrancar a casca indiscriminadamente da árvore, a ponto do pessoal falar, olha, não use da cidade porque tem poluentes, para ver se parava um pouco de cortar, porque quando você vai arrancando a casca, você vai anelando a árvore, ela pode morrer. E é muito sério, né? Você perder uma árvore por causa de um uso equivocado. Eu queria só finalizar com uma informação. Que o ipê é considerado a flor nacional, ao contrário do pau-brasil. O ipê, a gente, né, porque o pau-brasil tem toda uma questão de história envolvida, mas o ipê amarelo é considerado a flor nacional, por isso que é uma flor muito especial. E você sabe o que eu queria? Para a gente finalizar esse podcast completinho, vamos só dar uma dica para a pessoa que tem uma chácara e quer ter uma plantinha nativa no quintal. Como que ela pode cuidar desse ipê? Vamos falar do ipê amarelo, vai, já que o ipê amarelo é a nossa árvore, nossa flor nacional. Vamos falar quais são os cuidados. Ela ganhou uma mudinha lá do ipê amarelo. O que ela tem que fazer para, de fato, ter um ipê bonito, que dê flor e que ela possa curtir a exuberância das floradas? Para começar, é importante dizer que nós temos 100 espécies de ipês. 100. Tá? Dá um pouquinho mais, mas vamos ficar com 100, que é um número expressivo. Então, mesmo dentro do amarelo, do roxo, do rosa, você tem variações das espécies. E se você ganhou um ipê, você já compre mais um. Ou até mais 2, para trocar em pólen. Coloque-os num recipiente maior, para que ele possa se desenvolver, rustificar. Já vai preparando o berço, aonde ele vai ficar. Esse berço tem que ser largo e profundo. Tem que ter uma boa carga aí de matéria orgânica, humus, terra preta, terra do lugar, um pouco de areia, se for uma terra mais argilosa, um pouco de argila, se for um pouco mais arenosa, terra argilosa, né? Você vai balancear.
Use macro e micronutrientes. Isso é legal de você ver na casa agrícola. Pó de rocha é uma fonte de macro e de micronutrientes. O iorim também é uma fonte de macro e micronutrientes, que são pós de rocha. Então você fazendo isso, ele vai muito bem. Eu estou ajudando a salvar vários IPs no Cerrado, em praças, parques, o pessoal manda mensagem e estão obtendo sucesso. O IP vai muito bem, ele vai bem no nosso clima. Manda bala, planta e cuida. Fechado, hein? Então, olha, vamos plantar espécies nativas, vamos polinizar nossa natividade pelo Brasil, vamos matar nossos insetinhos nativos. E eu estou muito feliz de estar aqui no nosso primeiro podcast, primeiro de muitos. Eu acho muito importante, de fato, não plantar só IP amarelo, não plantar só IP roxo, não plantar só IP rosa, não plantar só IP branco. Plantar outras espécies da nossa flora. Nós temos uma das floras mais ricas do mundo, se não for a mais rica, em termos de diversidade. Então vamos trazer a diversidade para o nosso jardim, para a praça, para o parque, para o canteiro central, para a beira de rio, para a floresta, para a nascente, e assim vai. E vamos fazer mais, esse é o primeiro. Então, queria agradecer, Demis, obrigada por ser meu parceiro aí. Primeiro de muitos. Obrigada por mundo que ficou conectadinho aqui com a gente e salvem as abelhas, tá bom? Isso mesmo, salve as abelhas, salve as árvores, as florestas, as beiras de rios, as nascentes, a mata ciliar. É importante cuidar mesmo da APP, dos parques, dos nossos ecossistemas. E salve as pessoas do bem que estão tentando fazer as coisas vicejarem, né? Enquanto alguns tentam apenas cimentarem. Tudo! É isso mesmo. Muito obrigado a você que ficou até aqui o nosso primeiro podcast, a versão beta. E seja sempre muito bem-vindo, seja sempre muito bem-vinda. Aqui é um espaço para falarmos de flores, para falarmos de IPs, para falarmos de árvores, para falarmos do meio ambiente e de como saborear essas maravilhas todas na nossa riquíssima e potencialmente riquíssima culinária. Combinado. Tamo nessa. Tamo junto. Beijos. E lembre-se, pensando no futuro, cultive desde já jardins, árvores e as pessoas queridas. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo podcast. Esse aqui é a versão beta, nós vamos fazer em vídeo também. Muito obrigado!